Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que, à primeira vista, parece só mais uma polêmica da internet, mas que, na verdade, revela muita coisa sobre o que uma pessoa entende por liberdade, poder e Estado. A pergunta é a seguinte: o liberalismo é compatível com a pena de morte? E eu já adianto a minha posição de forma muito clara. Ainda que existam tentativas de mostrar que sim, no fundo, a pena de morte é incompatível com o núcleo mais duro do liberalismo. O problema é que, quando você examina essas tentativas com calma, percebe que elas cobram um preço alto demais, sacrificam justamente aquilo que torna o liberalismo liberal. Para entender isso, a gente precisa começar do começo, sem pressa, sem fumaça conceitual e sem aquela masturbação verbal que muita gente confunde com profundidade. O liberalismo, em suas várias versões, clássica ou moderna, nasce de uma desconfiança profunda em relação ao poder. Essa talvez seja a espinha dorsal mais importante dessa corrente política, filosófica e econômica. O liberal não parte da ideia de que o Estado é um pai sábio, benevolente, neutro, iluminado, uma mistura de Salomão com Gandhi, Jesus Cristo, Buda e uma secretária de cartório particularmente eficiente. Muito pelo contrário. O liberalismo surge da percepção de que o poder tende a se expandir, de que autoridades erram, de que governantes adoram acumular competências, de que maiorias podem ser cruéis e de que instituições humanas, por mais solenes que pareçam, continuam sendo humanas, ou seja, falíveis, vaidosas e parciais. É por isso que o liberalismo insiste tanto em direitos individuais e devido processo legal. Em outras palavras, o liberalismo não nasce da confiança no poder. Ele nasce do medo de que o poder pule um muro, arrombe a porta e ainda diga que fez tudo isso pelo seu bem. E é exatamente por isso que a pena de morte vira um teste de coerência teórica tão importante. Porque uma coisa é discutir se o Estado pode punir, outra, completamente diferente, é discutir se ele pode matar legitimamente. Quando o Estado multa, ele interfere. Quando prende, ele restringe. Quando executa, ele encerra. E não encerra só uma liberdade, ele encerra a própria condição daquela pessoa como portadora de qualquer liberdade. A pena de morte não é só uma pena mais grave, ela é uma pena de outra natureza. É o ponto em que o Estado deixa de agir sobre a vida de alguém e passa a decidir que aquela vida não deve mais existir. E para uma tradição política que nasceu justamente para conter o poder do Estado, isso deveria soar como sirene de alerta, não como oportunidade de aplaudir carrascos. Porque hoje você está aplaudindo o Estado matar aquilo que você chama de criminoso. Amanhã, dependendo de quem define o que é crime, o criminoso pode ser você, já deitado, amarrado e com uma injeção letal entrando no seu... E aí já será tarde demais, porque você, irracionalmente, ajudou a institucionalizar esse mecanismo lá atrás, quando lutou pela legalização da pena de morte, quando assistiu a um documentário sobre um estuprador de crianças e desejou a morte dele, abrindo mão da racionalidade em nome da emoção do momento. E eu sinto muito te informar, mas o problema não é a morte desse estuprador, o problema é a institucionalização da pena de morte por causa desse estuprador. Você consegue entender a diferença? Porque no instante em que você legaliza isso, o que era um impulso de vingança vira estrutura de poder, deixa de ser a revolta emocional de alguém diante de um caso objeto e passa a ser procedimento frio, estável, burocrático, carimbado, assinado e executado em nome da lei. E é justamente aí que mora o perigo. Quando a morte entra no ordenamento jurídico, ela deixa de ser um excesso para se tornar uma possibilidade normal do próprio sistema. E uma vez normalizada, ela pode, no futuro, não depender mais da monstruosidade do caso que a produziu lá no começo. A máquina que você ajudou a erguer para atingir o pior dos homens agora está disponível para atingir qualquer um que o poder decida colocar nessa prateleira. É por isso que a legalização da pena de morte é um problema, porque ela não mata só um homem, ela dá ao Estado o direito de decidir de forma definitiva quem pode ou não continuar existindo. Agora, reparem em algumas incoerências de alguns pseudo-liberais. Não confiam no Estado para regular o preço do pão, não confiam no Estado para administrar empresas, não confiam no Estado para tributar e não confiam no Estado para não censurar, mas misteriosamente confiam no Estado para matar. Se ele é imperfeito em vários aspectos da vida cotidiana, por que ele seria melhor na pena de morte? É o cara que passa o dia dizendo essa máquina pública é incompetente, corrupta e ineficiente. E à noite, depois de assistir vídeos de pseudo-liberais ou web-liberais, pensa,
mas na hora de executar alguém vai funcionar redondinho. E isso fica ainda mais grave quando você lembra de um detalhe básico. O liberalismo não desconfia só da maldade do poder, ele desconfia da imperfeição humana. Juiz erra, promotor erra, policial erra, testemunha mente, perícia falha, a opinião pública contamina o julgamento, a imprensa transforma gente em um monstro antes da sentença, e é por isso que o liberalismo criou garantias. Só que tem um detalhe: prisão admite revisão, execução não. O Estado pode até dizer foi mal depois de prender alguém injustamente, mas não pode desexecutar ninguém. A não ser que o cientista Victor Frankenstein exista para ressuscitar gente inocente com a utilização de restos mortais de animais e humanos. Ou seja, não existe recurso pós-morte, não existe habeas corpus do além. E isso entra em choque direto com outra ideia central do liberalismo: direitos fundamentais, especialmente o direito à vida. Se o Estado existe para proteger a vida, em que momento ele ganha autoridade para eliminá-la? Em que momento o guardião vira o dono da vida? Porque quando o Estado passa a decidir quem pode continuar existindo, ele deixa de ser um poder limitado e começa a encostar perigosamente na figura do soberano absoluto. E, convenhamos, não foi para isso que o liberalismo nasceu. E o problema piora quando a gente sai da teoria e entra na realidade, porque categorias penais não são fixas. Hoje, o criminoso imperdoável é o assassino brutal ou o estuprador. Amanhã pode ser quem discorda do governo, depois o opositor, depois o inimigo da ordem, depois você. A pena de morte não é sobre quem o Estado mata hoje, é sobre autorizar o Estado a matar por lei. Esse é o ponto principal do vídeo. E uma vez que essa autorização existe, tudo depende de quem está no poder. Um exemplo histórico fortíssimo é a Alemanha nazista. A pena de morte já existia, mas o ponto decisivo foi este: o Estado passou a ampliar por lei quem podia morrer e por quê. Com Hitler no poder, crimes puníveis com morte aumentaram bastante, e a máquina estatal começou a usar essa autorização legal não apenas contra homicidas, mas contra opositores políticos, resistentes, acusados de traição, desertores e pessoas consideradas inimigas do regime. Ou seja, o problema não era só quem morreu, mas o fato de que o Estado tinha, em suas mãos, a permissão jurídica para matar. E mudando o poder, mudou também o alvo. Pense num formigueiro. No começo, alguém diz: vamos matar só as formigas mais perigosas, aquelas que ameaçam a ordem do formigueiro. Parece simples, até razoável, só que no momento em que se aceita essa lógica, o problema já mudou de lugar. Não se está mais decidindo apenas quem morre hoje, está se entregando à rainha, ou a quem mandar no formigueiro, o poder de decidir quais formigas podem ser eliminadas amanhã. Aí entra o perigo real, porque basta mudar o comando ou mudar o critério, e a formiga antes vista como filósofa crítica passa a ser chamada de traidora, inútil, contaminada ou inimiga da ordem. Qualquer semelhança com Sócrates é mera coincidência. O veneno é o mesmo. O que muda é o rótulo colado na vítima. No fim, a pena de morte funciona assim. Não é só sobre eliminar uma formiga específica, mas sobre autorizar oficialmente o formigueiro a usar o esmagamento como instrumento de governo. E quando isso vira regra, o pé que pisa hoje num culpado pode amanhã pisar em qualquer outra. Agora, imagine uma floresta governada por animais. No início, os lobos no poder aprovam uma lei dizendo: só os animais mais perigosos serão executados. Muitos aplaudem, porque pensam logo nas hienas violentas, nos javalis assassinos, nos predadores fora de controle. Parece justiça, parece proteção, parece até civilização com rabo e gravata. Mas a armadilha está aí. A partir do momento em que a floresta aceita que o governo pode matar por lei, a discussão deixa de ser sobre o animal morto de hoje e passa a ser sobre quem terá o poder de definir o próximo perigoso. Hoje é a hiena, amanhã pode ser a raposa, ardilosa demais, o corvo, agitador, o coelho, subversivo, o cervo, improdutivo, ou qualquer bicho que incomode quem ocupa o trono. Ou seja, a lei que nasceu dizendo vamos eliminar só os monstros, rapidamente vira um instrumento para eliminar incômodos. E aí a floresta já não vive sob justiça, mas sob medo, porque os animais deixam de perguntar o que é certo e passam a perguntar quem manda hoje. O liberal, que supostamente desconfia da concentração de poder, deveria ficar profundamente desconfortável com isso. No fim das contas, o ponto é simples.
Não é impossível encontrar liberais que defendam a pena de morte, mas, quando fazem isso, estão se afastando do coração do liberalismo. Estão abrindo uma exceção gigantesca, uma fissura, uma concessão perigosa. É o pseudoliberalismo com a coleira frouxa. Agora, mudando um pouco o foco. Se você quer ver alguém que leva o liberalismo minimamente a sério no debate público, recomendo assistir aos vídeos do Pedro Doria, no canal Meio. Você dificilmente vai ouvir dele defesa de tortura, de execução sumária ou de autoritarismo com verniz de eficiência, o que já coloca ele uns bons andares acima de boa parte do zoológico pseudoliberal do YouTube. Porque o que mais tem hoje é pseudoliberal falando ou defendendo coisas próximas como: sou a favor do Estado mínimo, mas bandido bom é bandido morto. Acredito na liberdade de expressão, exceto quando me incomoda. Sou contra a tirania, por isso precisamos de um líder forte. Percebe o padrão? A liberdade vale até incomodar, depois vira exceção, depois vira detalhe, depois vira decoração retórica. E vale deixar claro, eu não sou liberal. Mas quando tento entender o liberalismo, estudo seus principais marcos teóricos. Eu não preciso concordar com uma tradição para perceber quando estão usando ela como fantasia de carnaval para esconder impulsos autoritários ou reacionários, geralmente proclamados por pessoas que são amantes dos tempos da guilhotina. E talvez seja justamente por isso que essa bagunça conceitual me incomoda tanto. Quando uma tradição política é distorcida, não é só um problema ideológico, é um problema intelectual. E é por isso que vale insistir. Se você é liberal e leva o liberalismo minimamente a sério, precisa dizer não à pena de morte. Porque no momento em que o Estado ganha o poder de matar legalmente, ele deixa de ser apenas guardião da ordem e começa a virar senhor da existência. E isso definitivamente não é liberalismo. E esse problema não fica só no discurso abstrato. Ele aparece de forma muito concreta quando a gente olha para situações reais. Tipo quando um pseudo-liberal solta: a operação no Rio de Janeiro foi um sucesso, deveria acontecer mais vezes. Sucesso para quem? Porque numa ordem minimamente liberal, o ponto central não é quantos morrem, nem se mereciam, nem se tinham ficha criminal. O ponto central é outro. Ninguém pode ser julgado sem devido processo legal. Suspeita não é condenação. Antecedente criminal não é sentença de morte. E o policial não é juiz de rua com licença para decidir, em segundos, quem continua existindo e quem vira estatística. Quando o Estado reúne, no mesmo dedo armado, o poder de suspeitar, julgar e condenar, isso é totalmente contra a tradição liberal. Um liberal deveria temer essas coisas como o diabo teme água benta ou o vampiro teme crucifixos e alho. E tem mais. Esse tipo de operação costuma vir embalado em narrativa de eficiência, como por exemplo: mas resolveu. Resolveu o quê? Porque o Estado que troca investigação por incursão, inteligência por espetáculo, legalidade por voluntarismo armado não produz segurança, só produz cadáver mesmo. E com o tempo, começa a produzir cadáveres de todo mundo, inclusive de quem aplaudiu lá no começo. Porque quando a Constituição vira sugestão e o devido processo legal vira detalhe burocrático, o que sobra não é ordem, é arbítrio com farda. E aqui tem um ponto que quase ninguém menciona, talvez porque ele complique demais a narrativa simplista de mocinhos contra bandidos. Eu não nego que em muitos casos os policiais matam por legítima defesa. Isso é fato, isso não está em discussão. O problema começa antes. A pergunta que ninguém faz é: por que os policiais foram colocados numa situação de risco que os levou a agir em legítima defesa? Se esses policiais não tivessem sido enviados para uma operação feita fora dos limites da Constituição, e se não tivessem sido colocados num contexto em que o devido processo legal já começou sendo ignorado, eles provavelmente nem estariam expostos a esse grau de risco. E mais, os 4 policiais mortos na Operação Inconstitucional do Rio de Janeiro provavelmente estariam vivos. Ou seja, o mesmo contexto que leva à morte de civis ou até mesmo de criminosos sem julgamento é o contexto que empurra policiais para situações extremas, onde a única saída passa a ser atirar ou morrer. E isso não é um sinal de força do Estado, é um sinal de falha, porque um Estado que respeita regras não só protege o cidadão do arbítrio, ele também protege o agente público de ser jogado num ambiente caótico, onde tudo vira reação imediata. O desrespeito à Constituição não mata só de um lado, ele cria um ambiente onde a violência,
deixa de ser exceção e vira método. E quando isso acontece, todo mundo perde, inclusive quem está de farda. Isso conecta diretamente com o ponto anterior. Se já é problemático dar ao Estado o poder institucional de matar por meio da pena de morte, imagina naturalizar quando ele faz isso sem julgamento nenhum, mesmo diante daqueles que têm antecedentes criminais. Aí não é mais nem contradição. Trata-se do abandono completo de qualquer princípio liberal. Portanto, se você preza a tradição liberal e as liturgias dessa corrente filosófica, política e econômica, seja, por coerência, um constitucionalista. Defenda o devido processo legal, o direito ao contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência, a legalidade estrita, a limitação do poder punitivo do Estado e a dignidade da pessoa humana, inclusive e sobretudo quando o réu lhe causa repulsa. Afinal, o teste real de uma ordem liberal não está em garantir direitos para os simpáticos, os inofensivos ou os que pensam como nós, mas em impedir que o Estado, movido pelo clamor, pela pressa ou pelo ódio, transforme exceção em regra e vingança em justiça.